Salmo 128, uma vida abençoada. Como construir uma vida abençoada? Já demos a introdução. Como construir uma vida abençoada? Salmo 128. Um dos maiores equívocos nossos é achar que nós não estamos aqui para construir. Nós estamos neste mundo para construir. Jesus veio a este mundo para construir uma nova era, a partir da nova aliança, do seu sangue, da sua carne, do seu poder, da glória revelada pelo Pai para a vida de Jesus. Nós estamos aqui para construir. Nós somos chamados para construir o novo caminho da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós construímos esse caminho vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho sem mentiras, sem farsas. Porque na tentativa de construir a vida que o Senhor não me chamou para construir, na verdade eu estou destruindo a minha existência, com a intenção de construir. Porque qualquer construção que for fora da palavra de Jesus, das orientações de Jesus, é uma construção que vai ser destruída a qualquer momento. Ela não passa pelo teste do vento e de uma tempestade média. Ela não passa. Uma vida construída, pautada somente nos meus princípios e valores, se eles não forem os princípios e valores de Jesus, não passam pelo teste de uma tempestadezinha média. Porque nós somos chamados para construir e temos uma base. Jesus, suas palavras e obediência às suas palavras. Você lembra de algum texto que Jesus falou sobre isso? Homem prudente e imprudente? Homem sábio e homem insensato, em algumas versões? Aquele que constrói a sua casa, a sua vida, sobre aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, as minhas palavras, constrói a vida. Esse será considerado o homem ou a mulher prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, o vento bateu de maneira impetuosa sobre aquela vida. Casa ali representa a vida, e não pôde destruí-la, porque ela estava construída sobre a rocha. A outra casa que representa a vida é a casa construída sobre a areia, fora da vida de Jesus, das palavras de Jesus, do preço de pagar em vida a obediência àquilo que o Senhor é e àquilo que Ele nos ensinou a ser e a fazer. Constrói-se a vida sobre a areia, de maneira superficial, irresponsável, insana, mas com desejo de querer o melhor para a sua família. Construiu uma casa para abrigar. Mas veio uma tempestade, e essa tempestade bateu também de maneira impetuosa sobre aquela casa, sobre aquela vida. E ela não pôde resistir. Por quê? Porque foi construída sobre a areia. Como você está construindo a sua vida? E preste atenção, meu irmão. Quando nós falamos vida, primeiro nós precisamos ter em mente que Deus é um Deus que nos abençoa. E Ele deseja continuar nos abençoando. E nós aprendemos na palavra de Deus que existem vários níveis de bênçãos e existem bênçãos diferentes. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção ou de bênçãos? Está no plural? Então me leva a entender que existe bênçãos de Deus para a nossa vida. E se existe bênçãos de Deus para a nossa vida, eu posso não estar desfrutando da bênção de Deus ou das bênçãos de Deus na minha vida por completo. E por quê? Porque talvez eu esteja construindo alguma área da minha vida baseada somente na minha dor, na minha experiência, no meu ego, e eu não estou dando espaço para que Jesus seja Senhor de fato e de direito da minha existência. E aí eu posso estar sendo um fracasso na minha família. Eu sei tudo o que o Senhor Jesus diz, mas eu não consigo colocar nada em prática. Eu posso estar sendo um fracasso na minha vida financeira, porque o meu bolso não é convertido ao Senhor.
O Senhor, eu reconheço Ele em todos os meus caminhos, menos no meu bolso. Logo, eu sou um fracasso nas minhas finanças. Sou um fracasso. E eu posso, e precisa deixar isso claro aqui, bem entendido, que eu posso estar com uma conta bancária cheia, eu posso ter o melhor emprego e você deve estar pensando, não, mas eu não sou um fracasso, pastor, na minha vida financeira. Sim, se Deus não é o Senhor dos recursos, você é um fracasso. A Bíblia assim diz, Jesus assim diz. Porque uma vida abençoada financeiramente não significa o quanto eu tenho na conta, o emprego que eu tenho no tempo de crise, a quantidade de bens que eu possuo. Jesus falou isso. Um homem não é reconhecido e é valorizado pela quantidade de bens que ele possui. Jesus de Nazaré que falou isso. O Cristo. Jesus de Nazaré, o Cristo que falou isso. Então eu posso estar sendo um fracasso lá, na minha vida financeira. Eu posso estar sendo um fracasso na educação dos meus filhos. O meu casamento deve estar ao caos. Pode vir a estar ao caos. Os meus relacionamentos com as pessoas de dentro e de fora, logo, o princípio de viver em comunhão, o propósito de Deus para vivermos em comunhão está escasso. Porque eu nunca entreguei aquela dor, aquela decepção, aquele fracasso relacional, e eu continuo vivendo num casulo fechado, sem compartilhar vida na vida com as pessoas, com medo de ser novamente alvo da injustiça, da maldade ou da perversidade das pessoas. E aí está sendo um caos e uma destruição os meus relacionamentos. Passa ano e entra ano e eu não passo daquele grupinho de amizades. Eu não consigo amplificar o meu relacionamento. Na verdade, eu ainda vivo o saudosismo daquilo que foi especial para mim, há mais de 10 anos e 20 anos atrás. Eu não consegui construir novos relacionamentos. Eu não consegui ver a bênção de Deus colocando pessoas, amigos e amigas, para me ajudar, para orientar, para compartilhar comigo a vida e a existência. E eu posso estar sendo um fracasso nos relacionamentos. Porque a minha dor, a minha decepção, a minha frustração, o meu ego continua sendo maior do que a presença de Jesus. A presença que traz a bênção, a cura e a restauração. Nós poderíamos ficar aqui falando muitas áreas da nossa vida, mas eu quero compartilhar com você, hoje, nessa manhã, que Deus deseja demais multiplicar as bênçãos dele sobre a nossa vida. E nessa manhã, em nome de Jesus, se existir alguma área da sua vida que ainda não estava rendida a Jesus, que você de maneira intencional não colocou a serviço do Senhor, para Ele habitar, para Ele ali fazer morada, para que Ele com o Santo Espírito traga a cura necessária para a sua vida, você receba nessa manhã em nome de Jesus Cristo, amém? Agora esse amém significa que eu estou disposto a fazer exatamente o que precisa ser feito. Porque às vezes o amém não passa de uma palavrinha mágica, aonde eu tiro a minha responsabilidade e jogo a responsabilidade para Deus. E o que nós vamos compartilhar aqui? Para construir uma vida abençoada, eu vou estar conectado com a palavra de Deus em Jesus, com Deus da palavra em Jesus, vou estar na dependência e orientação do Espírito Santo, e não importa o preço que me for pedido, eu vou viver e colocar em prática, porque construir com o Senhor uma vida abençoada é minha responsabilidade. Construir uma vida abençoada com o Senhor é minha responsabilidade. E hoje nós vamos ver, entre algumas, qual é a nossa parcela de responsabilidade para sermos bem-sucedidos em família, para sermos bem-sucedidos nos relacionamentos, para sermos bem-sucedidos no ministério, para sermos bem-sucedidos com os nossos planos e projetos, para sermos bem-sucedidos na filiação, para sermos bem-sucedidos nos negócios, para sermos bem-sucedidos no relacionamento com Deus, para sermos bem-sucedidos num país que, mesmo vivendo ao caos, Deus garante as suas bênçãos para aqueles que quiserem, sem fazer distinção de pessoas. Mas Deus faz distinção de comportamentos e atitudes. Já aprendemos isso aqui. Deus ama a todos. Deus não faz distinção de pessoas. O que as pessoas confundem é que Deus faz distinção, sim, de atitudes. Tem atitudes que Deus aprova, tem atitudes que Deus reprova. Tem atitudes que Deus aprova, abençoa. Tem atitudes que Deus só aprova. Tem atitudes que Deus aprova, abençoa e elogia.
Nós vimos aqui, servo bom e fiel. E por que recebeu do Senhor o elogio de servo bom e fiel? Porque estava sendo um ótimo construtor da sua vida. E toda vez que Deus olhar para nós e ver seriedade, amor, temor, respeito, cuidado, zelo, verdade, sem hipocrisia, Ele vai nos ofertar a capacidade de sermos administradores de coisas pequenas, médias e grandes, segundo a sua própria avaliação. Você acredita nisso? Você acreditando ou não, quero dizer para você que a palavra de Deus fala sobre isso. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, administrador legal das dracmas que eu te dei, das peças que eu te dei, das vidas que eu te dei. Se você for excelente nisso que você está fazendo agora, eu vou te colocar sobre muitos governos na eternidade. A palavra de Jesus fala até sobre isso na eternidade. Porque você foi um ótimo administrador aqui, eu vou te colocar como rei de 10 cidades, de 5 cidades, de 15 cidades. Porque você foi fiel nessa terra, você agora é apto para administrar a eternidade comigo. Isso é muito sério, irmãos. O que nós estamos fazendo com a vida, com os relacionamentos que Deus colocou em nossas mãos? Vamos ver aqui algumas orientações da palavra de Deus do que cabe a nós para construirmos uma vida abençoada juntamente com o Senhor. Salmo 128 diz assim a palavra do Senhor: como é feliz quem teme o Senhor. Já começa dizendo o caminho da felicidade. Você está em busca de felicidade? A palavra de Deus já dá a resposta para cada um de nós. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda segundo os seus caminhos, porque o temor leva a atitudes. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Versículo 2: você comerá do fruto do seu trabalho. Repita comigo: eu comerei do fruto do meu trabalho. Não era o trabalho dos outros. Versículo continua: e será feliz, e não só feliz, será próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem ou a mulher que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, desde Nova Iguaçu, para onde você vai, para que você veja a prosperidade do reino dos céus. Jerusalém representa ali governo, a cidade de Deus, a nova Jerusalém está sendo construída. Todos os dias da sua vida, sublinhe isso, todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Amém. Haja paz em Israel. Amém? Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua mente, neste momento que Satanás vai fazer de tudo para você não entender essa palavra. Que haja paz na sua mente e no seu coração. Deus é um Deus abençoador. O problema nunca esteve com Deus. O caos do mundo, o problema nunca esteve com Deus. A injustiça social, o problema nunca esteve com Deus. Os problemas familiares, a culpa não é do diabo também não. O problema nunca esteve com Deus. O problema está com quem nós damos ouvidos, confiamos a nossa fé e decidimos colocar em prática a nossa existência. Sempre foi assim. Você não vai ver Deus em nenhum momento colocando a culpa no diabo. E se Deus assim não fez e Jesus assim não fez, eu também não posso fazê-lo. Eu sou seguidor de Jesus. Jesus, quando ele citou, falando de Satanás, ele falou 3 coisas importantes. Primeiro ele falou: eu vi ele caindo do céu como um raio de luz. Então, para mim, já é o suficiente para entender a teologia da rebelião no céu. Eu vi, Jesus disse, ele caindo do céu, num raio de luz. Olhei aqui para agora, vi esse negócio aqui solto, fiquei desesperado. Aqui. Não, mas é só a parte do isopor que soltou.
Segunda coisa que Jesus falou, que eu me lembre, a missão dele vem para roubar, matar e destruir. Outra coisa que Jesus falou sobre ele, é mentiroso, pai da mentira. Ele só tem uma participação em alguma coisa da criação que eu não tenho. Ele inventou a mentira. Quarta coisa que fala sobre ele é o tentador. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus prova. Deus faz testes para saber se ele é o primeiro na nossa vida, se a palavra dele está na nossa mente e no nosso coração, se não é só fantasia, se o meu ego não é maior do que a palavra e a presença de Jesus em mim. Ele testa em todas as áreas da vida, financeira, emocional, relacional, ministerial, tudo Deus testa. Porque o teste é a avaliação para o próximo estágio. O teste de Deus é a avaliação para a próxima oferta, para a próxima bênção, para saber se somos administradores verdadeiros, fiéis daquilo que nós tanto desejamos que Ele confie a nós. Tanto a bênção quanto a proporção da bênção. Senhor, eu queria ser pai de muitos filhos espirituais. Você valoriza os que você tem hoje? Senhor, eu queria ser próspero no meu ministério. Que ao convocar as pessoas para vir para a reunião, todas elas viessem. Você investe com seriedade um tempo de oração, de jejum, de contato, de aperfeiçoamento e dependência de Deus para que isso aconteça? Senhor, eu queria que a minha família fosse uma família que vivesse em paz, apesar dos desafios, que fosse uma família que não gerasse somente escândalo e problema, mas você está sendo instrumento de Deus para que isso aconteça. Ou no primeiro momento desafiador, você é o primeiro ou a primeira a amaldiçoar e a continuar perpetuando a maldição sobre a sua vida através de palavras. Que eu não sei se você acredita. Um apóstolo falou que a nossa boca, a mesma boca que profere bênçãos, profere maldição. Aí a gente acha que o problema está na igreja, está com o pastor, está com Deus, mas a nossa vida está sendo amaldiçoar o nosso casamento, nossa paternidade, nosso trabalho e tantas outras coisas. O mundo, os políticos, tudo, só amaldiçoar. Eu acredito, não sei se você acredita, a Bíblia diz que o que nós falamos identifica até que tipo de fonte que está em nós. Porque antes, um pouquinho, ele fala, não pode fluir da mesma fonte água amarga e água doce. Não dá, você identifica a fonte pelas palavras. Jesus também falou certa vez que a boca fala, e os profetas também já falaram de maneira diferente, e também os apóstolos falaram de maneira diferente, que a boca fala do que mesmo? Se está falando, está no coração. Eu não sei se você acredita, eu acredito. Porque se é a palavra de Deus, eu acredito. Eu decidi acreditar. Não houve nenhuma manifestação de um anjo aparecendo para mim, abrindo asas e dizendo, eis que te digo, não precisou disso. A minha experiência com Deus, a partir da minha decisão de caminhar com Ele, foi suficiente para eu olhar para Jesus e entender como construir uma vida abençoada por Ele. E quando as coisas fogem ao meu controle, as coisas estão com certeza sob o controle dele. Na verdade, ele quer cada vez mais que ela esteja fora do meu controle para estar no controle dele. Então, para construirmos uma vida abençoada, primeira dica para você, diante de todas que eu já sinalizei aí na introdução. Primeiro princípio, permaneça na presença e prossiga na busca de Deus em Jesus. Permaneça na presença e prossiga na busca de Deus em Jesus. Um dos grandes equívocos que eu tenho compartilhado nesse pequeno tempo de vida cristã e de pastoreio é que as pessoas têm uma facilidade muito grande de parar a sua jornada na caminhada cristã. Elas se contentam muito com a religiosidade. Elas se contentam muito com os dogmas, com as práticas. Elas se contentam muito com um cultinho de domingo. E cultinho aqui, por favor, entenda que o cultinho não está para o que está acontecendo, é para como eu qualifico a reunião de domingo. Eu interpreto como um cultinho, seja ele que faixa etária for, adolescente, crianças, adultos. Eu reduzo muito e paro a minha caminhada na leitura de um livro só da Bíblia.
Sabe, eu li um livro da Bíblia, eu acho que eu já sei tudo. Na verdade, eu paro até a minha caminhada de busca, de permanecer e prosseguir em Deus, pelo tempo que eu tenho na religião. Eu não sei quantos aqui já tiveram um diálogo, uma conversa, que é desafiador, ter um diálogo, uma conversa com pessoas assim, mas que você começou a trazer algum princípio, a compartilhar uma experiência, a pessoa, eu já sei isso tudo, eu tenho 30 anos de evangelho. Quantos aqui já passaram por essa experiência de ouvir algo parecido? Então, tempo bom era o tempo que eu vivia há 10 anos atrás com um pastor anterior aqui na igreja. Aquele era pastor. Aquele ficava na minha casa todo final de semana. Está roubado. Se depender de mim para ficar na tua casa todo final de semana. Com respeito a todos os pastores que passaram por aqui, eu fui chamado para outra coisa. Até vou na sua casa se você me convidar, estiver disponível. Geralmente o pessoal não convida feriadão, né, amor? Passamos feriadão todo dentro de casa, né? Aí no feriadão o pessoal não chama, aí quer chamar durante a semana. E geralmente o jantar às vezes sai caro, não sai caro? Começa com jantar, com uma pizza, daqui a pouco, então, pastor. Então, pastor. Não vai sair barato esse jantar, esse almoço, esse churrasco, né? Tem que comunicar alguma coisa. Brincadeira, irmãos. Tem muitos lugares que eu vou. E é tranquilo. Começa ali um bate-papo e tal, mas é bem tranquilo. É natural, fui chamado para isso. E se isso me ofende, é melhor procurar fazer e viver outra coisa. As pessoas se contentam com tempo de religiosidade. As pessoas se contentam muito fácil com um arrepiozinho só na pele. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Que para construirmos uma vida abençoada de verdade, nós precisamos continuar permanecendo e buscando o relacionamento e a presença do Pai. Seja em oração, seja na palavra, seja no discipulado, seja no relacionamento. E nenhuma delas deve substituir o meu momento no quarto separado em busca para falar e ouvir com o meu Pai. Olha o que o versículo 1 diz. Como é feliz quem teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Não é que andou em seus caminhos. Não é que vai andar em seus caminhos. É aquele que anda diariamente. Para tomar todas as decisões que são seguras, eu preciso estar num caminho seguro. Anda é aquele que se move em direção a Deus, porque Ele construiu o caminho para ele ser encontrado. Quando eu não ando no caminho estabelecido por Deus, eu posso encontrar um monte de coisas, principalmente decepções, frustrações completas, porque nós vamos ter decepções e vamos ter frustrações, mas você pode ter certeza que o caminho que Deus construiu na pessoa de Jesus não é marcado por frustrações, por decepções. Ele é marcado por sinalizações e provações. É marcado por bênçãos e presença do Pai. Aí eu tenho que repensar o caminho que eu estou seguindo. Porque a minha expectativa, ela pode estar baseada em mim mesmo e não no caminho. E olha que nós já sabemos o caminho que Deus preparou para ele ser encontrado. Alguém lembra qual é o caminho? Quem é o caminho? É Jesus. Você ainda tem dúvida disso? O problema não está com Deus, não está com ninguém, meu irmão. Talvez o único problema não esteja nem em você. O único problema seja você não conseguir conectar palavra à prática. E claro que isso é um problemão. Porque às vezes não estamos dispostos de pagar o preço para que a palavra seja obedecida e o nosso ego seja colocado no devido lugar. Porque a única maneira de mortificar o nosso ego é colocando Cristo no centro e no governo da nossa vida. Não existe uma vida nova sem novas decisões, sem novas atitudes. E nunca vai existir uma vida nova sem Jesus no centro. Tudo serão falácias, somente. Mas o Senhor nos convida a construirmos uma vida abençoada. Olha o que o profeta Oséias já falava sobre permanecer na presença e prosseguir em busca de Deus em Jesus. Olha o conselho dele para nós. Você pode ler, por favor? Vamos lá. Uau! Conheçamos o Senhor. E a segunda parte eu gosto mais.
Porque a gente acha que uma vida abençoada não é construída com trabalho. O grande equívoco é acharmos que as coisas não dão trabalho. Eu ouvi a minha vida inteira, você vai ser pastor? Dá muito trabalho. Não contou novidade nenhuma para mim. Trabalho é desde o Gênesis. Ter um relacionamento saudável dá trabalho. Construir uma igreja que pregue o evangelho de Jesus dá trabalho. Você não sabe o trabalho que dá na adoração, na pregação, ter uma mensagem cristocêntrica e uma música cristocêntrica. Porque eu parar à direita, parar à esquerda, para minha frente, para trás, é mais forte do que Jesus na música. Você sabia disso? Dá um trabalho danado você querer e você tentar colocar na cabeça dos adoradores que a responsabilidade da música é apresentar o Cristo, a sua obra, as suas promessas verdadeiras para o povo. Você não sabe o trabalho que dá isso. Porque mexe com ego, com vontade, e aí o líder sofre. Porque o líder tem que dizer não, e dizer não dá trabalho. O líder tem que reformular para cuidar da vida daqueles que estão ministrando, dá trabalho. Sentar um momento para conversar e compartilhar a vida num discipulado sério, dá trabalho. Dá trabalho arrumar tempo, dá trabalho se expor à pessoa, dá trabalho receber cura. E quem foi que falou que não teria trabalho? Construir uma vida abençoada dá trabalho. Dá muito trabalho. Buscar ao Senhor dá trabalho. Ele já deu o caminho. Mas como existem empecilhos no caminho, se eu não permanecer e escolher todos os dias o caminho que é Jesus, e isso dá trabalho, porque escolher os caminhos do Senhor no lugar dos meus caminhos dá trabalho. Que eu tenho que abrir mão de algumas coisas, tenho que abrir mão de algumas amizades, tenho que abrir mão da minha experiência, tenho que abrir mão do meu orgulho, e isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho chegar à conclusão de que eu não acredito que eu com 50 anos estava equivocado até agora. Dá trabalho demais. Dá trabalho reconhecer que fomos enganados, dá trabalho. Aí é melhor colocar a culpa nos outros, né? Fomos enganados. Não sou eu que fui seduzido por algumas propostas e compartilhei do engano com outros. Percebe? Nós sempre queremos colocar a responsabilidade no outro. Me enganaram. Então bota o mi com mi mesmo. Me enganaram. Bota um M no final. Me enganaram. Ah, te enganaram? É. Não, porque falaram que se eu desse 100 mil para o Senhor, eu ia receber 1 milhão. Ah, então você não foi enganado. Você foi seduzido pelo desejo do seu coração. Você queria enriquecer de maneira equivocada, gananciosa. Na verdade, você tinha mamon dentro de você, governando em você. Porque você foi pelo desejo do seu coração. Você foi pela proposta, dá 1.000, recebe 10 mil. Isso é melhor do que empreendimento bancário. Qual é o investimento que você aplica a 1.000 e logo no mesmo dia a promessa de ganhar 10 mil? Irmão, fala aí para mim, onde está? Que eu quero. Um dos princípios bíblicos é fazer o dinheiro multiplicar, para que você seja generoso, para que você desfrute das bênçãos do Senhor. Estou falando alguma mentira aqui? O que Jesus falou para o cara que ele deu 5 talentos? Servo bom e fiel, porque você multiplicou. Não vejo problema nenhum nisso. O princípio da multiplicação, nós vamos estudar hoje à noite, está lá. Não tem um problema com isso, com multiplicação. Mas aí não foi enganado por causa do outro. Eu fui enganado por causa do desejo do meu coração. Aí eu descubro de verdade onde está o empecilho para a construção de uma vida abençoada. Meu ego. Na verdade, no fundo, eu não ouço ninguém, muito menos a Deus. Meu ego é o que vale mais. E aí o profeta vai dizer, esforcemo-nos por conhecê-lo. E é esforço mesmo, sabe por quê? Porque às vezes a gente dá ouvido só ao pastor. Aí a gente acha que vai conhecer a Deus somente através do pastor. Através da vida do pastor, através da pregação do pastor. Está acontecendo alguma coisinha errada? Chama o pastor, cara. Ele estende a mão rapidinho, ora. Está roubado. Oh, Jesus, Jesus me chamou para isso não. Você tem essa expectativa? Ah, mas o outro pastor cura, ele ora, acontece. Então, vai atrás do outro pastor. Eu sei exatamente o meu lugar no reino. Eu não sou esse cara não sou eu. Os mais antigos entenderam o trocadilho aí. Pessoal lenta, esse cara não sou eu, pode ter certeza disso. Ah, mas o outro pastor, então, esse cara não sou eu.
Eu não vou perverter a minha vida e o meu chamado para beneficiar ninguém. Isso dá trabalho, porque as pessoas falam o que quer, pensam o que querem, divulgam o que querem para outros da pessoa que ela nem conhece e não sabe as razões. Mentir dá trabalho, gente. Você já viu o trabalho, a trabalheira que dá mentir? Que se a pessoa soubesse de verdade, ela não mentia mais. É mais leve falar a verdade em amor. Trabalhar dá um trabalho danado mentir. Inventar uma história, aí o pessoal descobre um pouquinho, você tem que inventar uma outra história em cima daquela. Aí você inventa uma outra história mentirosa. Você já está na terceira mentira. E o pior de tudo é que toda mentira será revelada e vai ser descoberta. Aí envergonha. Sabe, descaracteriza aquilo que Deus nos deu de mais importante. A vida, a honra, a lealdade. Então, o profeta diz, esforcemo-nos por conhecê-lo. Dá trabalho. Porque ele afirma também a bênção disso. Porque tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Mas aparecerá para quem? É a pergunta que precisa ser feita. Para quem o Senhor aparecerá? O Senhor aparecerá para aqueles que se esforçam em conhecê-lo. Para quem o Senhor não aparecerá? Para aqueles que não se esforçam em conhecê-lo. Você já está satisfeito com aquilo que Deus revela a você? Sem problema. A orientação da palavra de Deus é prosseguirmos, permanecermos, prosseguirmos, permanecermos em viver com o Senhor e em buscar o Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Segundo princípio para você nessa manhã, para construir uma vida abençoada. Deus abençoará sempre, já falamos um pouquinho sobre isso, o fruto do seu trabalho. Repita comigo, Deus abençoará o fruto do meu trabalho. Você está trabalhando? Você está se esforçando? Porque nós confundimos trabalho com emprego. A gente fala trabalho, a pessoa já pensa no quê? Ah, minha profissão segunda-feira. Não estou falando de emprego, estou falando de trabalho. Deus abençoará o fruto do seu trabalho. Não é somente do seu emprego. É do seu trabalho. Ele abençoará o trabalho que você tem se esforçando em buscá-lo. Ele abençoará. Ele abençoará você. Nessa jornada de busca que você ainda nem experimentou. Ele abençoará o fruto do seu trabalho. Trabalhar é algo de Deus, irmãos. E eu quero acrescentar algo para você. Deus abençoará o fruto do trabalho honesto. Deus abençoará o fruto do trabalho honesto. Um exemplo simples para cada um de nós aqui. Vou fazer uma prova amanhã. Estudei pra caramba, isso é trabalho. Você se dedicou honestamente. Vou para a prova, vou tirar cola porque não confio naquilo que eu estudei e Deus me deu. Está roubado. Pode até tirar boa nota, mas Deus não abençoa isso. Deus abençoa o que é honesto e verdadeiro. O Espírito nunca vai contradizer a sua palavra, porque a palavra foi inspirada pelo Espírito, foi revelada pelo Espírito de Deus. Por isso nós podemos ter confiança plena na palavra, porque a palavra vai redigir e orientar até as ações do Espírito Santo na nossa vida, diariamente. Porque foi revelada por Ele para que possamos conhecê-lo. E aí Deus está sempre disposto a abençoar o fruto do trabalho honesto. Sabe o que significa honestidade no dicionário? Que age com seriedade e lealdade. Uau! Deus abençoará o fruto do trabalho honesto. Honesto significa aquele que trabalha com seriedade, com lealdade e com responsabilidade. Guarde esses princípios. Guarde esses princípios para a sua vida. Porque são princípios que Deus estabeleceu para a construção de uma vida abençoada. Versículo 2 do Salmo 128, diz assim, ó: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Porque você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O caminho do Senhor é honesto, é justo, é leal e é verdadeiro. É por isso que às vezes na nossa caminhada da vida cristã, depois daquele momento aqui que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, vem o princípio da decepção.
Porque a palavra de Deus, ela começa a vir ao encontro da vida que nós estávamos levando. E aí a gente começa a ficar meio cabisbaixo e triste, sabe por quê? Porque a gente entende que tem um preço para caminhar com o Senhor. E aí não adianta tentar atalhos, vir para o culto, anotar os versículos, depois ir para casa, sem viver isso de verdade, dizer, Senhor, eu sou fraco, mas eu preciso que esses princípios verdadeiros sejam a minha prática diária, me ajuda, Espírito Santo, e todos os dias pedir isso, e não desanimar consigo mesmo, com a sua fraqueza, com a sua limitação, a não ser que essa limitação já tenha se tornado uma prática pecaminosa em que você se alegra. Aí é caso cirúrgico, é caso para abandonar e largar o pecado que já se tornou bichinho de estimação. A palavra maldita, o comportamento destrutivo, a ausência de atitudes parecidas com Jesus, a busca constante da sua verdade dentro da casa, na minha própria vida, compartilhando com os meus. Aí tem situações que é cirúrgico, ou abandona ou não abandona, porque é pecado que leva para a morte. Eu também acredito nisso. Certa vez, e ainda continua lá na palavra de Deus, um dos apóstolos dizendo assim, ó, há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Eu acredito, não sei se você acredita, está na palavra de Deus, eu acredito. Tem pecados que são cirúrgicos. Se não for feita uma ação completa de abandoná-lo, de pedir ajuda para que ele vá embora, e não só ficar pedindo ajuda para ter um álibi, porque tem gente que pede ajuda para ter um álibi, para dizer, ó, eu fui. Pedi ajuda e nada mudou. Não, você só pediu ajuda. A ajuda não entrou em você. A ajuda não entrou em você. Você foi pedir ajuda, um álibi. Está desesperado. Mas a ajuda que veio não entrou em você. Você é assim, você vai e volta, vai e volta. Aí volta geralmente com os mesmos problemas. Aí quando uma pessoa começa a voltar com os mesmos problemas, você tem que acender a luzinha vermelha. Tem legalidade, tem pecado de estimação. E às vezes a gente pensa que pecado de estimação é só o pecado sexual, não é? A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando fala de pecado. É não um comportamento de colocar a culpa nos outros, é uma visão deteriorada de si mesmo, é uma farsa de relacionamento na vida cristã, é uma vida que não confessa pecados de verdade porque tem medo do julgamento dos outros. A gente fala de algo mais profundo, sabe, irmãos? A gente fala de Jesus e cura da alma. Não é comportamento somente. A minha moral pouco vai dizer sobre a minha espiritualidade, mas a minha espiritualidade se materializa numa moral parecida com a de Jesus. Porque tem um monte de gente que não tem Jesus, vive uma vida, uma moral, às vezes, melhor do que aqueles que professam Jesus. Ah, não bebo, não fumo, não traí minha mulher. Deus fala assim, isso é princípio, filho, desde que mundo é mundo. Aí a gente começa a entender porque que Jesus falou assim, ó, a justiça de vocês deve exceder, deve ultrapassar dos fariseus. Porque vai além do comportamento. É de dentro para fora. Tudo tem a ver com o coração e com a mente. Se o coração ele está entregue, ele já está rendido, vai ser mais fácil o Senhor ter controle e me conduzir a pastos verdejantes. Vai ser mais fácil porque o coração está entregue. Não é somente algo comportamental. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai afirmar que os judeus circuncidavam somente o corpo e o verdadeiro evangelho e a nova aliança estava caracterizada pela circuncisão do coração. O que ele estava querendo dizer? Começa de dentro para fora. A verdadeira vida que o Senhor planejou para os seus filhos e discípulos. Não é de fora para dentro. Eu vou ter uma conduta moral bonitinha para que todos pensem que eu sou de Deus. Não, é pelo contrário. A minha conduta comportamental, ela passa a ser espiritual. Ela passa a ter a moral, porque o Espírito habita em mim. E eu quero fazer aquelas coisas, mas eu não faço porque quem me governa agora é o Senhor. Já estou crucificado com Cristo, a minha identidade é com Ele. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que levo nessa carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por amor a mim. Então, a minha boca é governada pelo Senhor. Eu acho que falar de boca agora é até meio ultrapassado, né?
Porque agora a nossa comunicação é pelo dedo. O meu dedo, ele está consagrado ao Senhor. Deu para entender? O meu dedo é o que eu digito. É o que eu digito, o que eu acesso. O meu dedo precisa ser... Eu nunca pensei que ia mudar a pregação, rapaz, desse jeito. Ó. O que a tecnologia faz? Claro que tudo tem a ver com o coração e com a mente. Mas hoje eu tenho que converter o meu dedo. Que é ele que digita as letrinhas no Facebook, no WhatsApp. E às vezes quer desobedecer a gente, não quer? Acessar algumas coisas que não são legais, não vão edificar. Tem que converter o dedo, né? Converter o dedo. Deus abençoará o fruto do seu trabalho. Versículo 2, é do seu trabalho. Dá trabalho construir, dá trabalho abandonar, mas trabalho é uma bênção quando está colocado aos cuidados do Senhor. Deus abençoa o trabalhador em todas as áreas. Em todas as áreas. Dá trabalho construir uma família saudável, mas ele só vai abençoar quem está trabalhando com ele para que a família seja abençoada. Aqueles que vão casar, né, agora, tem alguns casamentos marcados aqui fora, alguns que me acompanham também, que nem da igreja são, já tem agendado para o ano que vem. Dá trabalho. A parte mais importante do casamento não é a festa de casamento, apesar da gente só se preocupar com ela. Não é a festa de casamento. Casamento não é estética. Casamento não é performance. Casamento é vida diária. São valores e princípios diários que vão construir um relacionamento saudável. Eu quero uma vida feliz conjugal. O pastor vai fazer o casamento, estendeu a mão, está tudo resolvido. Vai nessa. Vai nessa. Se você colocar em prática a presença de Jesus e cultivar a rendição a Jesus e a vida em Jesus e a sua palavra, você é responsável para construir um casamento saudável e abençoado. E dá trabalho, hein? Dá muito trabalho. Dá trabalho ter recursos financeiros abençoadores. Dá trabalho ser promovido na empresa. Porque você tem sido um funcionário padrão, mas 3 que não são continuaram na sua frente sendo promovidos. Pela injustiça, pela amizade, pela conveniência, pelos relacionamentos íntimos. Dá para entender? Não é pela competência. E dá trabalho permanecer leal à minha profissão, sem corromper o meu coração por aquilo que os outros vão me dar ou vão deixar de me dar. Mas um coração de quem está construindo uma carreira abençoada não está no princípio do mamon. O que significa isso? Eu só vou ser um bom funcionário se o salário for o que eu quero. Isso é ser dirigido por mamon, irmão. Isso é prostituição. Prostituição de princípios, caráter e valores. Não estou dizendo que o dinheiro não seja importante para a nossa manutenção, mas você só é um bom profissional se o teu chefe te der o aumento que você deseja. Você tem a capacidade de abandonar esse emprego, deixar a porta aberta e ir para outro lugar. Mas aquele emprego que era bom, você começar a falar mal, você começar a detonar, você está corrompendo princípios e valores. Construir um nome, uma carreira, dá trabalho, tem que entregar nos prazos, tem que ser honesto, tem que ter um bom relacionamento com pessoas que te agradam, desagradam e combatem você no meio do trabalho. Você tem que ser verdadeiro com pessoas que estão te apunhalando pelas costas, dá trabalho. Ser cristão dá trabalho, irmãos. Mas quem falou que não daria trabalho? Deus abençoará o fruto do trabalho honesto. Efésios 4, 28. Para eu ter uma vida abençoada em todas as áreas. O que furtava, não furte mais. Antes... Leia ali, irmão. Antes, trabalho é de Deus, meu irmão. O problema é que a gente quer tudo sem trabalho. A gente quer comer no fast food e não ter fila. Não quer ter trabalho de esperar. Isso é muito sério. Queremos uma família, uma igreja saudável. Dá trabalho. Quero ter a minha saúde emocional curada. Dá trabalho. Acordar cedo, ir para o Celebrando. Depois de um dia de trabalho, compartilhar a vida. Dá trabalho. Mas quem falou que não daria trabalho? Dá trabalho, dá. O que furtava, não furte mais. Dá trabalho, não furtar mais, dá. Que antigamente usurpava de maneira pejorativa, fácil, o que os outros conquistaram com trabalho. Pelo menos, a princípio, a gente acha que o cara conquistou com trabalho, né? Honesto. Usurpou, agora vai ter que dar suor, dar tempo,
colocar o cérebro para trabalhar, vai ter que disponibilizar, né, de recursos. Se não quis estudar na adolescência e na infância, vai ter que estudar agora na marra, meu irmão. Tem que voltar para a sala de aula, vai fazer um técnico. Tem que ir para o sacolão lá, tem que ir para o Ceasa pegar peso. Quer montar um empreendimento, não quer ter trabalho? Ai, dá muito trabalho. E eu ouvi a minha vida toda de alguns colegas pastores. Cara, não mexe nisso não, que dá trabalho. Discipulado dá trabalho. Igreja saudável dá trabalho. Tu vai ficar pregando aí, vai dando, dá trabalho. Dá trabalho mesmo, pastor. Só que eu sei que a missão que Deus me deu, ela é trabalhosa mesmo. E eu não vou corromper o meu chamado, porque dá trabalho não. Gosto de tirar meu cochilo, gosto de descansar, mas se existe uma coisa que eu faço desde que eu me converti, é trabalhar, meu irmão. O fruto do que aconteceu domingo passado aqui, 30 batismos, foi fruto do amor dos irmãos, trabalho. Foi o pastor Alex, não, foi a igreja que trabalha evangelizando, a igreja que trabalha cuidando, a igreja que trabalha orando, a igreja que trabalha convidando, a igreja que trabalha buscando, a igreja que trabalha acolhendo, a igreja que trabalha discipulando, ama. Tudo isso demonstração de amor. O que aconteceu domingo passado aqui tem a ver com Deus na pessoa de Jesus, pelo amor em trabalho que os irmãos estão desenvolvendo. Aí o cara chega aqui e quer perguntar assim: qual é o jeito, cara? Fala para mim qual é o jeito de batizar 30 pessoas. Porque na realidade da igreja batista, você batiza 5, 6 por ano e olhe lá. Falei, você tem tempo, pastor? Senta aqui um pouquinho. Dá trabalho levar uma vida transparente, de oração a Deus. Eu não sou mais espiritual do que ninguém. Dá trabalho você ter que ir para o púlpito e falar dos seus medos, da violência que você sofreu, das suas destrezas, dos seus erros, dos erros que você comete, que você não é perfeito. Dá trabalho. Você acha que não dá trabalho subir aquelas três degraus ali, você vir aqui em cima pegar o microfone e falar de você, não? E falar que você só está sendo o que você está sendo por causa de Jesus, que você é um comum como os outros, você só tem uma vocação diferente, que você sofre a mesma tentação do cara que está sentado ali, da mãe de família que está lá, que você é tentado nas mesmas áreas, que você se irrita, Dá trabalho, pastor. Você está disposto, pastor, a mostrar de verdade quem você é? Dá trabalho. Porque a gente quer colher o fruto, mas a gente não quer o trabalho que produz o fruto. Nós queremos o bônus, mas não queremos o trabalho que gera o bônus. E não é assim. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Uau, trabalho é de Deus, dá trabalho. Uma vida abençoada em todas as áreas é construída com muito trabalho. E quando eu conquistar o fruto do trabalho honesto, dá trabalho repartir com quem estiver necessitado. Porque dá trabalho repartir. Mas não existe outro caminho para uma vida abençoada. Aquele que retém nunca será abençoado. Ele trabalha, ele constrói, ele colhe para repartir com aqueles que estão necessitados. Dá trabalho. Mas Deus só vai abençoar quem trabalha. Ele vai abençoar o fruto do trabalho honesto para quem trabalha em construir, em colher e em compartilhar. 2 Tessalonicenses 3,10. A Bíblia é até enfática em algumas coisas também. Isso aí serve para os pais também que estão sofrendo, para os irmãos que estão sofrendo. A angústia de passar 3, 4 anos, a pessoa na mesma situação, mantendo, e a pessoa não quer estudar, ela não quer avançar, a família está um caos, não muda nada, mas o chororô é o mesmo. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Ai, pastor Alex é muito grosso. Fui eu que falei não, irmãos, foi o apóstolo Paulo, tá? Não fui eu que falei não, foi o apóstolo Paulo, o pessoal que está acompanhando aí. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Aí tem um pastor, né, um pastor aí, que ele falou, eu não teria coragem de falar isso não, mas ele falou, pessoal que não é dizimista, pessoal é mau caráter. Por quê? Porque você não é dizimista e não concorda com o dízimo. Amém? Amém. Por que você usufrui do dízimo que as pessoas dão? O pastor que está falando, não fui eu não. O pastor falou, você não deveria estar sentado nessa cadeira.
Porque se você não é a favor do dízimo, você tem que ser sujeito ao homem, ele faz assim, e não usufruir da cadeira que foi comprada com o dinheiro do teu irmão que é dizimista. Uau, eu não teria coragem de falar isso, irmãos. Mas o pastor falou. Você deveria ficar em pé, disse o pastor. Aí o pastor, não, você não deveria ficar em pé, não. Porque esse chão foi construído com o dinheiro do teu irmão dizimista. Você deveria... Não, você não deveria nem estar aqui, porque isso foi construído com o dinheiro dos seus irmãos. Você deveria estar lá fora, no pátio. Não, você não deveria estar lá fora no pátio, não. Porque o pátio foi comprado com o dinheiro do teu irmão dizimista. Você deveria estar lá fora no estacionamento. Ele, não, você não deveria estar lá fora no estacionamento. Irmãos, eu não teria coragem de falar isso, mas esse pastor teve. Porque a coerência que se espera é o seguinte: eu não concordo, eu não usufruo. Se eu não estou trabalhando para construir um lar abençoado, eu não vou usufruir de um lar abençoado. Se eu não estou trabalhando para ter uma vida financeira saudável, estudando, eu não vou ter uma vida profissional abençoada. Se eu não estou me comportando como um profissional, estudando, ao invés de ficar enganando as pessoas, que na minha profissão, quando a pessoa chega aqui na minha mão, porque profissão eu sou psicólogo, vocação eu sou pastor. Eu fui estudar, eu não me escondi atrás de um pastoreio, não. Para mim, todo pastor tem que ser formado. De verdade, tem que estudar. E muito. Ele tem que estudar para saber o caos, ele tem que ser muito dependente de Deus. Aí chega aqui a pessoa, estava na mão do psicólogo, com todo respeito. Qual era a abordagem do seu psicólogo? A pessoa não sabia nem o que o outro estava fazendo com ela. Porque ela não sabia nem o que é abordagem, o que é isso? Mas como é que conduzia os encontros para cuidar de você? Não conduzia nada, assim era, eu falava, não, tem algumas abordagens que assim, não, mas ela não apresentou para você a maneira como ela ia? Não apresentou, nossa. Você quer construir uma vida profissional? Seja profissional. Tenha trabalho honesto, independente das circunstâncias. Quem não trabalha não come, aplica isso aí. Quem não investe na família não vai ter uma família saudável. Quem não investe no casamento não vai ter um casamento abençoado. Quem não investe na paternidade não vai ter uma paternidade abençoada. Como poderia. Bênçãos. Talvez você já esteja muito feliz com a bênção. Ah, minhas filhas cresceram, meus filhos cresceram e tal. Mas você sabia que Deus queria abençoar muito mais a sua paternidade? E a sua maternidade? Lembre-se do início, eu me contento com pouco, mas existem bênçãos para vários níveis da nossa vida, estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E aí não recebeu porque não trabalhou, não buscou, não pediu, se conteve com aquilo aí, sem problema, é com você e Deus. Provérbios 6, de 6 a 11, o Senhor vai nos abençoar com um exemplo muito, muito conhecido aí, da formiguinha. A palavra do sábio nos manda ir ter com a formiguinha. Observe a formiga. Já parte do princípio que para construir eu preciso observar. Tão difícil observar, né? Nós queremos ser os inventores da roda. Para que eu vou aprender com outro? Eu quero que as ideias sejam minhas. Eu quero receber o primeiro. Eu quero que aquela palavra seja minha. Eu quero que a cura venha através de mim mesmo. Eu quero... Então, olha só, observe, ela não tem nem chefe... Volta lá primeiro 6, que eu não li todo, não. Observe a formiga. Aí a palavra que está falando, não estou falando que é você não, tá? Preguiçoso. Reflita nos caminhos da formiga dela, tá? Lá, ó, os caminhos da formiga. Reflita nos caminhos dela e seja... sábio. A palavra de Deus vai dizer que nós vamos ser sábios, observar o que a formiga está fazendo, meu irmão. Meu irmão, quando a gente quer aprender, a gente aprende até com as formigas. Agora, a pessoa, quando não quer aprender, ela não aprende com o melhor professor. Com o homem mais espiritual, a mulher mais espiritual que Deus colocou ao seu lado. E isso não tem a ver com sabedoria, com inteligência. Isso tem a ver com sabedoria. Ela pode não ter a 4ª série e ser a pessoa mais sábia do que você, que tem 3 diplomas. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Leia o 7, por favor.
Eita. Aplica isso aí. Finanças, ministério, igreja, família. Agora você pode ser tentado a achar que o problema está no soninho que você tira. Não é isso que o texto está falando, não, meu irmão. O texto está falando que em momentos de necessidade e escassez, você tem que arregaçar as mangas e dar prioridade à urgência, a trabalhar. Sua família está morrendo, você está dormindo? Seu casamento está sendo destruído, você está dormindo ainda, achando que a solução vai vir do Shazam. Não é de você sendo restaurado, não. A sua vida financeira está caída, você acha que vai permanecer ali naquele desejo que você tem, sendo que Deus já deu a semente para você produzir riqueza. Aí você quer bater o pé naquilo ali. É contigo mesmo. Só que acorde do sono, meu irmão. O problema não está em Deus. Deus quer uma vida abençoada para a gente. Cuidado para que o seu sonho não substitua o lugar do sonho de Deus. Cuidado. As pessoas achavam que eu seria um dos maiores ministros de adoração do Brasil, quando eu gravei os CDs que eu gravei. Eu tive reunião em MK com Invelise, está ali meu amigo Joab ali que não deixa mentir. Tive na Melodia, tive no R.R. Soares, sentei na mesa desses caras todos. Até um dia que Deus falou assim comigo assim, não te chamei para isso. E aí dá uma frustração e dá trabalho ouvir a voz de Deus, sabe? Que é legal, né? Às vezes é legal, né? Ir para a estrada, né, Joab? Joab viajou o Brasil todo. É um artista de Deus, é um músico profissionalíssimo. É legal você sentar na mesa das maiores gravadoras do Brasil, né? Aí ver a pessoa conversando contigo, batendo um papo, admirando o seu trabalho. Aí Deus fala assim, não é isso que eu preparei para você. É outro tipo de trabalho. Ah, mas é melhor se esconder atrás de um CD, ficar atendendo gente. Eu não gosto de gente. Ficar atendendo gente, abraçando gente. Esse negócio de gente é complicado, não dá não. É melhor você ir lá, faz o que tem que fazer, sai, dá meia dúzia lá de declarações, vai para casa, entrevista na rádio, televisão, todo mundo te vê, até televisão fizemos, 3, 4 vezes televisão. É tão legal, todo mundo, caramba, te vi na televisão, né? Legal isso, né? Dá trabalho abandonar tudo isso para ir ser e fazer exatamente o que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Dá trabalho. Mas o melhor lugar para se estar, eu não tenho dúvida, é no centro da vontade que Deus planejou para a gente. Então, para ser abençoado nos recursos, porque Deus abençoará o fruto do seu trabalho, seus recursos, ministério, família, igreja. Eu preciso me atentar, 2 Coríntios 9, de 10 a 11. Para ser abençoado nos meus recursos, aquele que supre a semente é o que semeia, e o pão ao que come. Quem é que supre a semente é o que semeia? E pão ao que come, gente? Quem é? Quem é que supre a semente para você? Quem é que supre o pão para você? Alguém está fazendo assim, ó. É dificuldade a gente entender isso? Os irmãos estão percebendo que é muito difícil a gente entender algumas coisas? Quem supre a semente é o que? Eu vou parar aí. Ele supre a semente, mas quem semeia somos nós. O que supre a semente é o que semeia. Semear dá trabalho. Quem fica olhando o vento e não semeia a semente não vai ter o que colher, não. Deus já providenciou a semente para você e talvez você fique lutando. E a semente está lá. Está na sua mão, Deus te deu. E você não entende o que acontece. Eu vou dizer para você o que acontece. Tenha coragem de começar a ir para campo e semear. Porque Ele supriu a semente. Se você não semear, ela não vai cair no solo, não vai ser regada pela chuva dele, não vai crescer se você não proteger. Você precisa proteger de pragas, precisa proteger de um monte de coisa para que ela germine. Ele deu a semente, você precisa semear. E o pão ao que come, aí diz lá a promessa, também lhe suprirá e multiplicará a semente que você semeou e fará crescer os frutos da sua justiça. Leia o 11, por favor. Recebi a semente, pastor, plantei, colhi. Nunca mais fui abençoado e próspero, porque você não foi generoso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser o quê? Vocês só serão enriquecidos de todas as formas
família, igreja, trabalho, ministério, projetos, se vocês não reterem a semente que Deus colocou em suas mãos. Multiplicará. Você terá como produzir muitos através de outras. O princípio sempre esteve aí. Para construir uma vida abençoada na área dos recursos, eu preciso aprender a semear a semente que Deus me deu. Eu vou ter que cuidar para que ela germine. Ele vai multiplicar. Ele vai entrar com a parte dele e eu preciso aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Primícias, como você já tem aprendido. Dízimos, ofertas, que começa com o coração e com a mente, não tem a ver com o valor, tem a ver com a atitude. Será que dá para identificar algumas coisas que estão equivocadas no nosso meio? Talvez sim. E no ministério que Deus nos deu? 1 Coríntios 15, 10. Falamos de recursos financeiros, vamos falar um pouquinho de uma vida abençoada no ministério. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uau! Para ter uma vida abençoada ministerial é necessário trabalho. Eu queria tanto que o meu pequeno grupo multiplicasse. Você está trabalhando para multiplicar? Você está levando a sério os estudos? Você ora pelos seus? Você leva uma vida consagrada ao Senhor? Você cuida das pessoas que Deus colocou no seu pequeno grupo? Ou você vai lá, só lê uma lição e vai embora? Eu fiquei tão feliz com as pessoas que foram leais e compartilhei com a Andréia e fizeram exatamente o encontro da reunião dos amigos, dando prioridade da maneira que nós orientamos. Todos eles tiveram, no mínimo, a multiplicação de visitantes no seu pequeno grupo. A maioria que não trabalhou, não investiu de verdade e honrou a oportunidade que Deus estava dando, ficou lá minguando com poucas pessoas. E eu não tenho dúvida, ouço dizer aqui que foi exatamente isso que aconteceu. Pequenos grupos que estão preocupados somente com eles mesmos e com comunhão. Não estão nem aí para as pessoas que estão morrendo sem Jesus. Trabalho. A orientação de Deus não foi: convidem, mandem convites, invistam oração, vai durante a semana, vai lá. Todo mundo que fez isso, lotou o pequeno grupo. Multiplicou, convidaram 3, apareceu 6, apareceu 12, apareceram 18 visitantes. Agora eu posso lembrar daqueles que, eu convidei uma pessoa. Trabalho, meu irmão. O reino de Deus é trabalho. Para ver o reino de Deus sendo implantado, dá trabalho. Você ainda tem dúvida quanto a isso? Você quer um ministério próspero e abençoado? Dá trabalho. Muito trabalho. Trabalho em obedecer, trabalho em colocar em prática, trabalho em cuidar, trabalho em orar. Quer ter uma vida liberta? Dá trabalho. Discipulado dá trabalho. Se você não se convence, eu vou ler um outro texto com você. João 5,17. Quer ter um ministério abençoado? Disse Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje. Quem é o Pai de Jesus? Sim. Nosso Pai. O meu Pai continua trabalhando até hoje. E também o quê? Eu estou trabalhando. Quer ter um ministério abençoado, meu irmão? Trabalhe. Dá trabalho demais. Dá trabalho demais. Mas a bênção de Deus está acompanhando, porque Ele multiplicará. Você também não acredita? Mateus 9, 36, 38. Jesus de novo, vamos de Jesus. Ao ver as multidões, Jesus teve... Dá trabalho ter compaixão. Porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Só contemplei isso, não. Então disse aos seus discípulos, a mim e a você: a colheita, mas os trabalhadores, porque os religiosos e consumidores são grandes. Aí ele dá mais uma orientação. Peçam ao Senhor da colheita, disse Jesus, que envie trabalhadores para a sua colheita. Colheita está pronta, sabe qual é o grande problema? Por que o Brasil não está diferente? É porque está faltando trabalhadores. Quantas pessoas você evangelizou essa semana que passou? Convidou para estar no seu pequeno grupo? Investiu a vida nessas pessoas? Trabalho. Mas eu estava envolvida com o meu trabalho econômico, só a provisão do meu sustento. Você não foi chamado só para isso. Lá no seu trabalho, Deus chamou para você investir. Deus está me dando a oportunidade agora de influenciar outras pessoas, de outros níveis sociais.
Como elas estão carentes do amor de Deus. Mas sabe qual foi o problema? Nunca ninguém falou para elas de verdade. Por outro lado, a gente vê irmãos assim, voando. Está na fila do banco, está evangelizando e convidando um pequeno grupo. Está vendendo um produto, está evangelizando e convidando o irmão pequeno grupo para apresentar Jesus. Está apresentando Jesus na fila. Está apresentando Jesus nos negócios. Porque o cara vira e fala assim para o contador: olha, eu quero que todos os impostos sejam arrecadados direitinho e tal. Não, cara, que isso? Tem um jeitinho. Não, não quero jeitinho. Eu não quero jeitinho. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. A minha vida não vai ser corrompida por isso. Eu pago o preço. Ah, mas desse jeito você vai falir. Se Deus achar que eu tenho que fechar, vai fechar. Mas pela tua boca, desgraçado, eu não vou fechar, não. Porque é um desgraçado, um cara que leva você dos infernos. Levando você, do momento que você declarou para ele: eu não quero me corromper, paga-se os impostos. O cara convencer, é enviado do capeta. Tentando convencer você a você burlar todo mundo. Entenda isso, meu irmão, dá trabalho. Ter um ministério abençoado dá trabalho. Porque tem gente que quer receber honra sem trabalhar. Vou te falar que uma das multiplicações de Deus na nossa vida, que é honra, que todo mundo deseja e necessita ter, só vem depois de muito trabalho. Porque o princípio da honra são as pessoas que nos escolhem para nos honrar, a partir daquilo que somos, de quem viemos e o que fazemos. Uau! Aí vem a honra. Honra não é comprada. A honra é merecida. E aí o Senhor falou: dá honra a quem tem honra. E esse também é o fruto de um trabalho. Ministério abençoado dá trabalho, em qualquer área. Desde a infantil até a terceira idade, tá bom? E na família? Vamos ver se na família tem que dar trabalho? Salmo 127, 1. Vamos ler tudo juntos? Vamos lá. Se não for o Senhor... Alguns interpretam de maneira equivocada esse versículo, né? Achando que não tem que trabalhar. É o Senhor que tem que trabalhar, não é não. O versículo está dizendo assim, ó: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O que o versículo está falando? Olha, você precisa trabalhar com Deus. Tema o Senhor, ande nos seus caminhos, Salmo 128, logo em seguida. Ande nos seus caminhos, tema o Senhor, trabalhe. Você vai desfrutar de muitas bênçãos com a tua esposa, dentro da tua casa, com os teus filhos, e abençoará os filhos dos teus filhos a sua atitude. Dá trabalho construir um lar, não dá trabalho formar uma casa. Casa é piso, azulejo. Não, quando eu tiver o meu piso, quando o meu quarto for pintado, quando a minha varanda estiver pronta, eu serei a pessoa mais feliz. Não, você vai ter uma casa bem arrumada. Lar é outra coisa. Lar não tem nada a ver com a estrutura da construção. Nós não construímos casas, nós edificamos lares. A pessoa pode estar no barraquinho de sapê e ser a pessoa feliz no seu relacionamento conjugal. A pessoa pode estar numa mansão, contratar os melhores engenheiros e arquitetos, a melhor decoração do mundo, e viver um inferno dentro de casa. Viver um inferno dentro de casa, porque casa se constrói, lar se edifica, e edifica bem, com princípios e valores dos céus. Tem que estar em harmonia as pessoas que estão lá trabalhando, cada um sabendo o seu papel, porque senão será inútil construir sem ter Deus como construtor. Depois não digam que Deus não avisou. Igreja, 1 Timóteo 3, aí vai de 1 ao 16. Esta afirmação é digna de confiança para todos os líderes. Se alguém deseja ser um líder, um bispo, um pastor, deseja uma nobre função. Versículo 2. Mas é necessário, pois, que o bispo, o pastor, o líder, seja irrepreensível na fé, marido de uma só mulher. Desafio hoje, dá trabalho isso, hein? De uma só mulher e um só marido, moderado, dá trabalho ser moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Quem é apto para ensinar? Quem estuda. Quem não gosta de estudar não está apto para ensinar ninguém. Versículo 3. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Versículo 4. Ele deve governar, trabalhar, governar bem a sua própria família,
tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, olha só o que a palavra de Deus diz, se alguém não sabe construir, governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Versículo 6, não pode ser recém-convertido, dá trabalho aprender, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Pode parar aí, lê em casa depois. Dá trabalho, meu irmão, ser um ministro de Deus. Dá trabalho. As orientações bíblicas sempre estiveram lá. E terceiro e último, para você continuar construindo uma família abençoada. Creia que apesar de todo o trabalho que exista, creia na bênção de Deus sobre a sua vida e sobre os seus negócios. E aí negócios eu coloco entre aspas. Sobre as suas atividades. Creia na bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o ministério, sobre os recursos, sobre a igreja do Senhor. O que significa isso? Viva com esperança, meu irmão. Versículos de 4 a 6 do Salmo 128 diz assim: assim será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Quando nós andamos construindo com o Senhor, nós temos a certeza da bênção dele sobre a nossa vida, multiplicando, honrando, fazendo o que precisa ser feito de maneira celestial, que só ele pode fazer em todas as áreas da nossa vida. Eclesiastes 3, de 13 a 15, para encerrarmos. Eclesiastes 3, de 13 a 15. Preste atenção aqui, não se distraia. Essa mensagem vai estar no site, você pode baixar depois com áudio e vídeo. Vamos ler todos juntos essa promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pois esta é a vontade de Deus para a nossa vida, emitindo as suas bênçãos em todas as áreas da nossa vida, ministério, igreja, família, recursos, todos, relacionamentos. Vamos ler? Descobri também já foi, passou. Deus está fazendo nova todas as coisas, para aqueles que estão no caminho em que todas as coisas se fazem novas. Esteja no caminho em nome de Jesus, amém?